Seja bem-vindo a mais um vídeo. No último vídeo tivemos a construir fortificações na neve. Neste vamos fazer algo mais diferente. O fosso ainda precisa de melhorias. O último vídeo fiz uma pausa em relação ao fosso, mas eu tenho mesmo que melhorá-lo. Está claramente muito visível e tem alguns problemas. Neste episódio vamos camuflar o fosso e resolver os seus problemas, incluindo a construção do túnel de coleta que está parada há muito, mas muito tempo. Aqui no fosso eu cometi vários erros, como por exemplo, a água invadiu aqui, e eu estava a pôr água nas muralhas para ficar aqui iluminado e não deixar dormir os inimigos quando cá chegassem. Eu esqueci-me que isso podia danificar o fosso, e foi o que aconteceu. Várias neves não estão aqui, a água invadiu o fosso e agora apagou um bocado a corrente, mas há coisas também que a culpa é minha, como as lanternas. Eu deixei lanternas porque não sabia que existia poção de invisibilidade. Eu apenas jogava em survival e em modo creativo a construir a superfície, nunca em grutas, nunca a fazer este tipo de coisas, portanto nunca tive necessidade de poção de invisibilidade. Mas bom, é bom sempre aprender coisas novas. Mas também vai dar muito trabalho percorrer quilómetros e quilómetros de fosso para destruir as lanternas.
Há coisas que devem ficar para outro dia, como por exemplo as coisas das lanternas. Eu já vou mudar o fosso. Estava só a corrigir alguns pequenos bugs. Vamos agora fazer o túnel de coleta, que eu não mexo há muito tempo. Aqui é a entrada, num ponto assim mais discreto do reino, para que ninguém suspeite, nem mesmo os habitantes sabem o que isto é, só sabem que é melhor nos aproximarem. Não é nenhuma zona central, por acaso até está muito nas periferias, ou seja, longe do centro da vila, longe do centro, perto do caminho principal, mas num beco, e é precisamente para isso. Isto antes era um centro de reprodução de villagers, agora passou a ser entrada secreta, e é um tal túnel de coleta, onde se vai coletar as coisas dos mobs que morrem. Basicamente é um armazém completamente sustentável que está aqui. Tal como vocês podem ver, isto é o início. Eu já construí uma parte do túnel de coleta. Claro que não era grande coisa. Parei muito cedo de construir o túnel de coleta para focar no fosso. Mas agora vai mudar. Agora o fosso está quase construído. Ou melhor, está totalmente construído, mas não totalmente operacional. Está na altura de fazer isto aqui, que neste momento é mais importante, pois não existe nenhum túnel de coleta. Ou melhor, ele existe aqui de baixo, mas não está automatizado. E eu quero automatizar isto tudo. Quero que um village fique aqui, carregue uma alavanca e isto fique. Se bem que com a alavanca é difícil. Não vou pôr 500 alavancas nem 500 sistemas de redstone para os carris ativarem. E se não tiverem redstone, eles não ativam. Portanto eu estava com problemas. Para além de que isto assim está muito feio, provavelmente eu vou ter que pôr umas decorações melhores. Eu comecei a ter problemas logo muito cedo, porque apesar de eu conseguir criar uma conexão de redstone, eu nunca tinha feito isto antes. Mas parece que a redstone não se conectava diretamente com os carris. Ou seja, parece que mesmo estando ligada, mesmo estando completamente colada e a cercar o carril, por isso simplesmente não dava. Ele não ativava. O que significava que o meu plano ia completamente por água abaixo. Significava que eu ia ter que destruir isto tudo e ia ter que fazer de outra maneira.
O meu problema era que a redstone não ligava, mas eu encontrei a solução. É por tochas de redstone. Eu queria poder ativar e desativar isto em segundos com a lanterna. Ou melhor, a lanterna para iluminar e a alavanca para ativar e desativar em segundos. Mas não vai resultar, o que significa que terá que ser tudo com tochas de redstone separadas e não com redstone normal. Mas se calhar até melhor assim, seria mais difícil com a alavanca. As lanternas serão colocadas em todo lado, porque aqui não pode parar mobs. E é claro, vou estilizar muito isto, colocando paredes muito melhores, diferentes do teto e do chão. Mas trataremos agora de fazer os carris, que é a parte mais importante, que finalmente o problema resolvido, são feitos com tocha de redstone. Eu tentei nos outros trilhos colocar carris normais, alguns, mas seria preciso muito mais lojas de redstone e é melhor não. Além disso, o Donut Collector faz uma espécie de. Digamos que ele faz curvas e às vezes sobe, outras vezes desce. Portanto, isto já seria um problema. Também para os carris, mas é claro, uma coisa de cada vez. Conectar os carris mais ou menos até aqui, de forma mais regular possível. Como vocês podem ver, há muitos baús, 4. Ou melhor, há sempre uns 4 baús, sim, e cada um tem que ter vários funis. O que significa que há estes espaços todos de funis. Todos os três que eu fiz são necessários. E eu preciso os alimentar a todos, mas só posso pôr tochas de redstone nas bordas. O que significa que eu vou ter que pôr tochas de redstone dentro
dos carris. O que provavelmente vai reduzir a velocidade, mas espero que dê. Até agora não tenho feito grande coisa, só pus 4 destas coisas assim ao redor. Eu vou tentar dividir, que é para ter o mínimo de tochas de redstone em cada um, para não atrasar muito os carros. Ainda não pus os funis, porque ainda não sei se eles vão andar aqui a que velocidade. E é isto, está como podem ver, será assim mais ou menos. Sempre que será em linha reta, ficará assim. Espero que resulte. Vamos iniciar agora os testes. Já fiz o sistema, mais ou menos. Obviamente que ainda não está absolutamente acabado, mas pelo menos esta linha reta está. Vamos testar as coisas. Isto que me deu muito trabalho a virar. E tal como podemos ver ao testar, os carrinhos param nas tochas de redstone. Eu acredito que seja da potência. Parece que vou ter que fazer lançadores ou aumentar a distância para que eles tenham mais tempo de acelerar antes de bater nas tochas de redstone. De qualquer das maneiras, eu acho que é impossível não pôr tochas de redstone. Portanto, eu acho que vai ter que ser mesmo com potência. Até porque se eu tentar fazer ponte, vou esbarrar no túnel. Basicamente os barris estão em cima, mas não estão acima. A única maneira de seguir destruir isto tudo para dar espaço para fazer pontes tão grandes. Mas é claro que isso não é possível, porque teria que também aumentar a altura do fosso ao fazer isso. E basicamente reconstruir tudo de novo. Mais uns 300 dias só a fazer isto tudo. Portanto, é melhor esquecer. Mesmo tendo feito algumas mudanças, os resultados não surpreendiam. O carrinho estava constantemente a parar nas tochas de redstone. E isto estava
fazer com que eu ficasse sem ideias. Fazer pontos já sabia que não ia resultar, era impossível. Tentar pôr tochas de redstone noutros sítios para tentar, por exemplo, só pôr uma tocha de redstone no meio de cada linha, de modo a dar tempo aos carrinhos, mas que também era impossível. Basicamente, mesmo com as minhas alterações estava a ser muito difícil, mas eu ainda tinha alguns planos, como por exemplo reduzir ao máximo as tochas de redstone e pôr uma a cada no meio. Está na altura de fazer o teste. Eu já estive aqui a fazer umas melhorias, uma espécie de lançador. E ele está prestes a passar. E ele finalmente passou. Isto marca a primeira vez em que finalmente um dos meus carrinhos passa esta coisa. Finalmente um deles atravessou uma tocha de redstone. Significa que o projeto é viável, é possível, apenas só está num carrinho. Mas, pelo menos resultou. O lançador resultou. Tanto um lado, tanto o outro.
Apesar de ter dado bom resultado, eu continuei a mexer, até porque alguns carris provavelmente vão ter que ter duas tochas de redstone, o que significa que vai ter que ter potência suficiente para atravessar duas tochas de redstone ao mesmo tempo, algumas linhas de carris, e esta pode muito bem ser uma delas. Significa que eu preciso construir um lançador mais potente e tenho que tentar projetar mais velocidade no meu carrinho para que o objetivo seja atravessar as tochas. E neste teste eu não atravessou aquela. É porque está muito perto do dispositivo de lançamento. Ele precisa de mais tempo para acelerar. E bom, parece que eu estou a tentar evitar os carris normais porque tem menos velocidade. E tal como nós podemos ver aqui, o carrinho sempre consegue andar. Quando não há tochas o problema nunca é existente. Mas quando há, o problema passa a existir. E parece que ele está bloqueado no meu carrinho em ciclo infinito. Parece que ele não quer voltar. Isto é um lançador até que potente, mas não está a funcionar. Seja como for que eu já consegui a proeza de conseguir fazer o carrinho atravessar uma tocha de redstone, significa que fazer o mesmo para os outros não é, e não deve ser com certeza impossível. Desde quando eu estava a tentar outro lançamento, o carrinho estava a andar, passou a tocha de redstone e continuou a andar até chegar ao seu destino. Mas eu continuava a não voltar. O sistema continuava a não conseguir que eu voltasse. O que significa que eu tinha que alterar várias coisas aqui. Tinha que fazer um lançador com esta potência, mas que funcionasse. E isso era um grande problema. Agora nós temos isto, está tudo conectado, está tudo em linha reta. As tochas de redstone estão a bloquear muito, mas eu descobri uma maneira de contorná-las. Nos próximos episódios tentaremos contornar estas limitações
e construir alguma coisa que faça com que os carrinhos ultrapassem as taxas de redstone.